O cenário underground das corridas de rua do Japão costumava ser o mais louco do planeta, com alguns dos carros mais rápidos e insanos circulando na rodovia de Tóquio. No entanto, havia uma equipe de corridas de rua que era a mais notória de todas, a Midnight Club. Porém, acontece que a história que a internet sempre nos contou sobre esses caras pode na verdade ser uma mentira, com o líder de toda a operação agora enfrentando uma sentença de prisão. Vamos então nos aprofundar na ascensão e queda do clube de corridas de rua mais notório do Japão, e descobrir como eles podem ter enganado todo mundo por décadas. As ruas do Japão outrora foram o velho oeste do mundo automotivo, com a explosão do drift, bem como as corridas de rua da década de 70, trazendo a cultura automotiva para a população. E no início dos anos 80, qualquer um com uma queda pela velocidade e um carro para apoiá-lo, certamente estava correndo nas longas estradas que se estendiam por toda a ilha. Porém não era apenas garotos correndo depois da escola, na verdade, eram equipes de corrida dedicadas e organizadas, incluindo a famosa RMMIA, o grupo Tokyo Shadow, todos conhecidos por sua velocidade nas estradas de Tomei. No entanto, nenhum tinha tanto impacto como o lendário grupo da Midnight Club. A Midnight Club foi formada em meados dos anos 80, e era distintamente diferente do resto, pois a maioria das equipes eram apenas cliques de algum tipo, por outras palavras, amigos saindo e correndo. Mas a Midnight Club era exatamente o oposto, pois não se tratava de amizade ou companheirismo, na verdade, tratava-se apenas de velocidade insana, previsibilidade e confiabilidade. Isso porque essa era uma equipe de corredores de rua, que insistiam em que os civis nunca fossem feridos por suas corridas. Tudo fazia parte de um código restrito, um código que supostamente também enfatizou o anonimato, com rumores de que os membros raramente sabiam o nome completo uns dos outros, em prol de um esforço para proteger as famílias e os negócios desses pilotos, alguns dos quais eram muito ricos. Esse código é talvez a razão pela qual a Midnight Club mais tarde se tornaria tão reverente. No entanto, esse código também pode ser uma invenção para encobrir mentiras, mas chegaremos a esse ponto mais tarde no vídeo. Apenas um em 100 candidatos passaram pela extensa triagem dos membros da Midnight Club, e somente depois que você provou ser digno, você poderia colocar o adesivo lendário da equipe em seu carro. O membro dando as cartas seria Yamada-san, o vice-presidente do grupo, e Yoshida-san, o presidente, com sua lendária Porsche Turbo 930. Eles juntamente com outros dois membros fundadores, começaram a Midnight Club com apenas um objetivo em mente, serem os corredores de rua mais rápidos do país. Porém, com o elevado número de equipes que corriam todas as noites, a tarefa certamente não iria ser fácil, então esses caras precisavam ter os carros mais rápidos do Japão. O Nissan Z de Yamada-san era insano, pois estava equipado com um motor de 3.1 litros de 6 cilindros em linha, 2 turbos e um cabeçote totalmente forjado, debitando 600 cavalos de potência, certamente capaz de atingir uma velocidade máxima de 320 km por hora. Já o Porsche de Yoshida-san era de alguma forma ainda mais insano, equipado com um motor flat de 3.3 litros de 6 cilindros refrigerado a ar, e um turbo gigante, debitando 620 cavalos de potência. Mas não se tratava apenas de potência, pois o nível de detalhe daquele carro era incrível, um carro que passou por várias das melhores preparadoras japonesas. E como se isso não fosse suficiente, Yoshida-san enviou seu Porsche para a Alemanha, para ver o que os caras da montadora oficial podiam fazer para tornar essa coisa ainda mais rápida, com o objetivo de dominar as rodovias de Tóquio depois da meia-noite. Nas noites de sábado, os membros se reuniam na oficina da Porsche de Yoshida-san, e quando o último raio de sol deixava o horizonte, a equipe partia em direção ao hangar. Alguns pilotos a solo partiam na frente para explorar a estrada, e uma vez isso feito, era finalmente a hora do evento principal, as batalhas. Corridas planas de ponto a ponto, muitas vezes com dezenas de quilômetros de comprimento, e acredite, eles eram rápidos, com alguns dos carros mais velozes atingindo uma velocidade superior a 300 km por hora, durante toda a corrida. As batalhas podiam ser de dois tipos, batalhas não oficiais entre diferentes membros da Midnight Club, ou batalhas oficiais de alto risco contra equipes rivais.
Muitos membros da equipe ostentavam Porsche Turbo 911, graças à experiência de Yoshida-san em preparação automotiva, e todos eles podiam atingir velocidades bem acima de 250 km por hora. Esse poder, junto com a habilidade dos pilotos, significava que os membros da Midnight Club raramente perdiam uma corrida, plantados na estrada enquanto entravam e saíam do tráfego nas rodovias iluminadas de Tóquio. Com vitória após vitória, não demorou muito para que todo o país conhecesse o nome Midnight Club. Certamente pessoas dirão que essa equipe era um segredo escondido do sindicato de corridas underground, e talvez isso tenha sido verdade, porém apenas por algumas semanas, e não demorou muito para eles se tornarem populares, pois os caras começaram a dar entrevistas para a TV, bem como revistas de preparação automotiva, ostentando suas máquinas insanas, pilotadas por alguns dos motoristas mais habilidosos do Japão. E o mais incrível é que o mundo estava ansioso para saber mais sobre a Midnight Club, bem como as corridas de rua underground. Em 1984, a Porsche 930 Turbo de Yoshida-san foi apresentada em uma revista local para uma edição especial, e em 1986, os membros da equipe estavam dando entrevistas para algumas das maiores e mais populares revistas automotivas da época. É claro que não demorou muito para que sua notoriedade se espalhasse além do Japão, e logo eles tinham artigos de múltiplas páginas em revistas, detalhando suas construções incríveis. No entanto, foi apenas em 1990 que a fama da Midnight Club realmente descolou, pois o artista de mangá japonês, Michiharu Kusunoki, criou a série de revista em quadrinhos, o Anga Midnight. Um mangá de corridas de rua inspirado nos motoristas da Midnight Club e seus carros, com Akio, o personagem principal, dirigindo um Nissan Fairlady Z, inspirado no carro de Yamada-san. E como se isso não bastasse, havia também o personagem Tatsuya Shima dirigindo seu Porsche, se assemelhando a Yoshida-san e seu 930 Turbo. O mangá passou a fazer algo como 42 volumes, bem como várias adaptações para o cinema, e talvez o mais famoso, o anime de 2007 que durou 26 episódios. Como você pode imaginar, com todo esse sucesso, era inevitável que a notoriedade da Midnight Club disparasse. Na década de 1990, todo cara com um escapamento personalizado em seu carro certamente era fã da infame equipe, e queria imitá-los. Então essa era também uma das razões por que ingressar no grupo era quase impossível, pois para conseguir entrar você tinha que passar por vários testes. Primeiro os caras raiz do grupo testavam sua habilidade de direção. Mas qualquer carro modificado consegue ser rápido, essa era a parte fácil. No entanto, o importante é que você tinha que estar confortável no limite, e provar aos caras que você conseguia dirigir a uma velocidade insana, e manter essa velocidade durante vários quilômetros com o controle total de seu carro. Apenas um pequeno erro, e você estava fora, pois quando as apostas eram tão altas naquelas velocidades, certamente não havia espaço para erro. Então se você dirigisse bem, logo passava para um estágio de aprendizado e finalmente ganhava um adesivo rosa da Midnight Club. Como aprendiz, você tinha que provar para os membros raiz que tinha o direito de pertencer ao grupo, melhorando constantemente suas habilidades de direção, e o mais importante, ganhar corridas. O processo para se tornar um membro oficial da equipe por vezes levava até 5 anos, e somente após completar esse aprendizado, você era autorizado a ingressar oficialmente na Midnight Club, e finalmente receber o lendário e tão desejado adesivo prateado. No entanto, assim que você colocasse esse adesivo no para-choques de seu carro, certamente tinha uma reputação a manter, como um dos pilotos mais velozes e destemidos do país. Os membros da Midnight Club atingiram algumas das velocidades mais rápidas já registradas no Japão nessa época. Em 1988, a Porsche 930 Turbo de Yoshida-san atingiu 302 km por hora, estabelecendo um recorde de velocidade, permanecendo no topo durante um longo período de tempo. Em 1994, a revista Autoworks realizou um evento especial na pista de velocidade de Atabase, especificamente para os membros da equipe provar sua medalha. Quase todos os membros apareceram no evento, e um dos caras em seu GTR R32 atingiu 289 km por hora, seguido por outro cara em seu Mazda RX-7, atingindo 293 km por hora. Porém, ninguém conseguiu bater a velocidade da Porsche Turbo 930 de Yoshida-san, que atingiu 308 km por hora.
O mundo das corridas de rua ficou louco depois de ver os membros da Midnight Club quebrar recorde após recorde, e para os membros da equipe, o circuito de Atabase tornou-se um campo de treinamento, para a Midnight Club voltar ano após ano para quebrar mais e mais recordes. E nem é preciso dizer que no final da década de 90, a Midnight Club havia crescido e se tornando popular no mundo inteiro. E pensar que eles começaram como um pequeno grupo de pilotos habilidosos com seus carros personalizados correndo na One Gun, mas agora, aquele adesivo da Midnight Club era conhecido em todo o mundo. Isso certamente era uma coisa incrível, pois havia muitos membros de alto nível na equipe, como por exemplo Hiroshi Tamura, um funcionário da Nissan, com seu GT-R R32 sendo um dos carros mais rápidos da equipe, e graças à sua experiência trabalhando na fábrica da montadora japonesa, ele sempre arrumava um jeito de tornar seu carro cada vez mais veloz. Mais tarde, Tamura-san se tornaria um dos principais planejadores de produtos da Nismo, e eventualmente, foi um dos principais caras que nos trouxe o GT-R R35, bem como o novo Nissan Z. No outro extremo do espectro, não era outro senão Masami Shuabo, um dos fundadores da AB Flug, que era na verdade um fã da Porsche, possuindo também um exemplar 930 Turbo rosa brilhante. Sua proeminência na Midnight Club, junto com suas habilidades de preparação automotiva, o tornaram um dos afinadores mais populares dos anos 90. Mas é claro que Tamura-san e Wabo-san sempre negaram fazer parte da lendária equipe Midnight Club, apesar de ostentarem um adesivo enorme em seus carros. Lembre-se, esta equipe underground foi formada com base no sigilo e do anonimato, pois as corridas de rua não era algo que estava de acordo com as leis do país, e para cada membro o risco de ser exposto como um dos caras que corria na One Gun era demasiado elevado. E o problema é que à medida que a percepção do público sobre as corridas de rua cresceu, também aumentou a necessidade da polícia reprimir a atividade. Scanner de placas, bem como radares de velocidade e regulamentação do governo contra a modificação automotiva, dificultou a vida dos pilotos de corridas de rua, e com isso muitas dessas equipes começaram a se desfazer, após vários membros serem pegos e condenados. Então nos anos 90, parecia apenas uma questão de tempo para o reinado da Midnight Club terminar, porém, esse fim não veio como era esperado. Muitos de vocês devem conhecer a história de como a equipe foi supostamente dissolvida, na verdade não foi a aplicação da lei ou até mesmo alguma intervenção do governo que os derrubou, pois o suposto fim da Midnight Club foi um terrível acidente de carro em 1999. A história conta que em uma noite de dezembro de 1999, os membros da Midnight Club foram recebidos por um grupo de motoqueiros Bosozoku, em seu ponto de encontro noturno. Os Bosozoku são conhecidos por sua cultura underground única no Japão, com motocicletas modificadas, e uma atitude antissocial geralmente agressiva em relação ao mundo. Aparentemente, uma corrida entre os membros da Bosozoku e os membros da Midnight Club havia iniciado, porém essa não era uma corrida comum, pois era uma corrida mais agressiva, uma disputa por território travada com velocidade e adrenalina, e dessa vez, tudo deu errado. Membros de ambos os lados estavam ficando imprudentes, até que finalmente um dos motoqueiros Bosozoku perdeu o controle. Existem relatos de que uma grande fileira ocorreu na rodovia, e dependendo de onde você fizer sua pesquisa, falaram que 7 a 8 pessoas perderam suas vidas nesse acidente. Alguns deles eram motoqueiros, e outros civis inocentes. Algumas fontes até dizem que alguns dos membros da Midnight Club também perderam sua vida nessa noite, e foi aparentemente nesse terrível acontecimento que a equipe encontrou seu fim. Veja, eles foram a base nessa premissa de um código que eles deveriam estar sempre no controle, e nunca colocar ninguém em perigo, essa era a regra. No entanto, uma vez que essa regra foi quebrada, a equipe da Midnight Club também foi quebrada. De acordo com suas próprias leis, o clube deveria ser dissolvido imediatamente, separando assim o maior sindicato de corridas de rua que já existiu. Bem, pelo menos essa é a história que nos contaram, porém há uma questão importante que simplesmente não se encaixa com essa história. Em 1999, a Midnight Club já havia cimentado seu lugar na cultura automotiva, pois seus carros estavam em revistas de todo o mundo, e filmes estavam sendo feitos com base na premissa de sua existência. Então por que não há uma prova real de um acidente dessa magnitude em 1999? Sem relatórios policiais, sem artigos de jornais ou até mesmo fotos do acontecimento, apenas relatos supostamente verdadeiros, bem como histórias adulteradas.
Um acidente tão grande e crucial para a cultura das corridas de rua, e mesmo assim não existe nada. No entanto, procure um pouco mais fundo, e talvez você encontre factos na ficção. Um dos melhores preparadores dessa época, Masaru Ozaki, sentou-se para uma entrevista para uma revista, e o entrevistador perguntou para ele sobre o que ele pensava sobre a Midnight Club, mas mais especificamente sobre o acidente que deixou 7 civis inocentes sem vida. Com as linhas ficando desfocadas, percebemos que essa entrevista foi em 1996, e o acidente que eles estavam falando, supostamente aconteceu no ano anterior, em 1995. A resposta de Masaru ao entrevistador foi basicamente essa: veja, coisas acontecem, não é mesmo? Então houve na verdade um acidente onde várias pessoas perderam suas vidas, que envolvia a Midnight Club, porém aconteceu em 1995, não em 1999 como a internet diz. Mais uma coisa que nós sabemos, é que a Midnight Club ainda existia em 1995, então isso levanta a questão: qual é a verdade real? Quando eles se separaram em 1999, foi na verdade porque o código deles foi desonrado e quebrado. E será que esse código realmente existia, ou foi tudo apenas uma falsa pretensão de criar um senso de honra, em torno de algo que era obviamente imprudente, algo que foi a causa de graves ferimentos e vidas perdidas durante as décadas de 1980 e 1990? E se o clube não se dissolve após um grande acidente como esse, então por que eles se separaram apenas 4 anos depois? Bem, na verdade talvez eles nunca se tenham separado. Veja, a pressão policial sobre as corridas de rua na década de 1990 era algo realmente pesado, pois o governo estava fazendo todos os possíveis para pôr um fim em todas essas equipes underground que reinavam as ruas do Japão, e a mais popular de todas era a Midnight Club. Além disso, carros velozes estavam se tornando cada vez mais comuns e disponíveis a qualquer um, então em meados dos anos 90, muitas das equipes possuíam carros tão rápidos quanto os da Midnight Club. Então é possível que o boato de que eles dissolveram a equipe, foi na verdade plantado e intencionalmente fabricado, criado pela própria Midnight Club, pois esse era um jeito de manter os policiais fora de seu rastro, e voltar para o submundo das corridas de rua com sua reputação ainda intacta. No entanto, quanto mais olhamos para todas essas diferentes possibilidades do destino da equipe, percebemos que na verdade não importa se eles tinham ou não um código, ou até mesmo se mentiram sobre tudo isso, pois a Midnight Club já havia feito sua marca como um grupo de pilotos incríveis, com algumas das mais insanas criações automotivas já criadas. Um grupo que fez o Togei e o Undan famosos, bem como mangá e filmes, todos eles inspirados em suas corridas ousadas. Pessoas em todo o mundo colavam adesivos falsos da Midnight Club em seus carros, pois essas pessoas só queriam ser como eles. Até mesmo a Rockstar Games capitalizou com o hype, entregando para nós um dos games de corrida mais influentes de sempre, o Midnight Club. Seu impacto na cultura automotiva é inegável, e sua história de uma forma ou de outra sempre será reverenciada. No entanto, isso não implicaria que a história dos membros da Midnight Club também tenha terminado, pois isso é uma mentira absoluta. Com acidente ou não acidente, com código de honra ou sem, a realidade é que eles nunca realmente se separaram, eles apenas ficaram em silêncio. Se você mantivesse seu ouvido nas ruas japonesas, certamente testemunhava esse silêncio muitas vezes sendo quebrado. E após o novo milênio, houve vários avistamentos de carros carregando o adesivo da Midnight Club, como por exemplo o Nissan 300ZX na pista Fuji Speedway, bem como o Lamborghini Countach que se acidentou em uma pista japonesa, e então é claro, o famoso Nissan S130Z que acabou sendo negociado algumas vezes, e foi visto em vários eventos de corrida ao longo dos anos. Supostamente sempre ficou na família, pois apenas foi vendido a outros membros da Midnight Club. Um desses proprietários foi entrevistado em 2002, e outro proprietário foi até apresentado por uma revista em 2019. No entanto, o carro mais reverenciado de todos é certamente o Porsche 930 Turbo de Yoshida. Esse carro realmente ficou bem discreto, fazendo apenas algumas aparições ao longo dos anos no Salão de Tóquio, e nunca deixou seu proprietário Yoshida-san. Bem, isso é o que o mundo pensava até 2015, quando Dino Carbonário encontrou em uma pequena concessionária de carros exóticos no Japão, bem atrás de um mar de Lamborghinis e carros JDM. Lá estava ele, o inconfundível Porsche 930 Turbo, um carro que foi uma parte tão importante da história dos carros modificados, agora largado em um canto.
Então isso levanta a questão, o que na verdade aconteceu com o estimado presidente da Midnight Club? De acordo com todas as contas, Yoshida-san era um cara rico, tendo consertado seu Porsche em todas as melhores preparadoras japonesas, e até mesmo pela montadora oficial na Alemanha. Então por que ele venderia seu projeto mais precioso? Bem, acontece que Yoshida-san não era exatamente o que o mundo pensava que ele era, pois em 2018 Yoshida foi preso por fraudar uma concessionária com 120 milhões de ienes, cerca de 576 milhões reais. Ele havia prometido àquela concessionária que poderia conseguir uma locação para o Porsche 918, mas logo se descobriu que isso era mentira, pois Yoshida-san pegou todo esse dinheiro para pagar a enorme quantidade de dívida que ele acumulou ao longo dos anos. A pior parte dessa história é que aparentemente de alguma forma ele não foi para a prisão por isso, e logo fraudou outra pessoa novamente em 2019. Dessa vez um colecionador de carros em Mônaco, por quase 250 milhões de ienes, cerca de 960 milhões 600 mil reais. Yoshida-san foi pego novamente, e mais uma vez afirmou que precisava do dinheiro para se livrar das dívidas causadas pelos maus negócios que havia feito ao longo dos anos. Então o presidente da Midnight Club acabou sendo um fraudulento miserável, o que certamente significava que a equipe estava oficialmente acabada. Bem, a verdade foi exatamente o oposto, pois em 2019 após Yoshida-san ser pego pela segunda vez, um novo presidente foi selecionado, seu nome Tadao Tamura, o outrora famoso piloto daquele Mazda RX-7 azul, que decidiu que agora era a hora da Midnight Club sair das sombras, e voltar para a luz. Um novo site apareceu, Midnight Club Team, detalhando toda a história que eles queriam que soubéssemos. Proclamando assim ao mundo, que a Midnight Club finalmente está de volta.